Bom dia! Esse é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse essa mensagem a todos que ama. Você é juiz? A pergunta certamente não quer se referir àqueles que foram investidos pelo Estado na condição de magistrados. Estes, por dever e espinhoso ofício, julgam todos os dias, a todas as horas e a todos os minutos. Mas se temos homens investidos pelo Estado na função de julgadores, temos outros que exercem análoga função, embora sem aquela investidura política. Frequentemente encontramos na vida os julgadores de plantão. Estão sempre prontos a emitir julgamentos da vida alheia. Ao menor deslize de um amigo, parente ou desconhecido, estão lá, de martelo na mão, proferindo suas sentenças. Culpado, dizem eles, e por incrível que pareça, julgam sem conhecer o processo. Emitem decisões sem conhecer as pessoas, sem conhecer as circunstâncias do caso, ignorando o passado dos envolvidos naquela trama. É o que fazem os julgadores de plantão, aquela turma que se arvorou na condição de censores da vida alheia. Essa turma é antiga. Lembro-me deles quando flagraram a mulher em adultério e a levaram a Jesus. Iriam apedrejá-la até a morte, era o costume da época. Mas como queriam testar o mestre, pediram a ele manifestação sobre o flagrante. Diante daquele tribunal popular, Jesus silenciou, rabiscava o chão numa atitude de completa indiferença ao clamor popular, dizendo a todos: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Narra o Evangelho que todos foram deixando o local um a um, primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Ninguém ousou lançar a pedra. Ninguém ousou condenar a mulher adúltera, certamente porque, num rápido exame de consciência, concluíram que não tinham moral para condenar aquela mulher. Saíram corados de vergonha. Quantos daqueles homens também já não haviam adulterado? A sociedade daquela época, hipócrita como a de hoje, esqueceu que o adultério envolve sempre duas pessoas, mas, em regra, condena-se apenas um dos envolvidos, geralmente a mulher. Depois, Jesus proferiu uma das mais belas sentenças que a humanidade conheceu. Eu também não condeno. Vá e não peques mais. Veja, Jesus não condenou a mulher adúltera, ao invés, amou-a profundamente, a ponto de impedir que fosse sacrificada naquele julgamento popular impiedoso. Notamos que o Mestre também não julgou a turba que pretendia apedrejar aquela mulher. A eles não fez qualquer comentário, não teceu qualquer crítica. Apenas disse que somente poderiam apedrejá-la os que estivessem sem pecado. Será então que Jesus aprovou o adultério? Certamente não. Tanto é assim que ele recomendou à mulher que não voltasse a pecar. Jesus reprovou o ato, mas não a pessoa. Tendo Jesus como guia, hoje nós podemos não concordar com um delito, mas devemos respeitar aqueles que se entregam a praticá-lo. Haveremos de combater o crime, salvando os criminosos. Cuidaremos de extinguir a doença, não os doentes. Se assim não agirmos por uma questão de espiritualidade, haveremos de assim proceder por uma questão de inteligência. Quem garante que em breve tempo não deparará com alguma situação que hoje tanto critica? O grande apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 2, versículo 1: Homem,
você julga os outros? Seja quem for, você não tem desculpa, pois se julga os outros e faz o mesmo que eles fazem, você está condenando a si próprio. Então, queridos, busquemos o exemplo de Jesus para criticar menos e ajudar mais. A calúnia, a difamação e a maledicência produzem lixos mentais que intoxicam muito mais quem os produz do que quem os recebe. Que tal abandonar a toga? Que assim seja. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, diz Jesus: Não queirás julgar, para que não sejais julgados, pois com o juízo que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Jesus nos ensina que sempre que movidos pelo espírito de crítica ousarmos julgar e condenar alguém, essa acusação revelará grande falta de tolerância e forte orgulho de nossa parte, já que só compete a Deus julgar. Manda a ética cristã que sejamos comedidos ao avaliar as obras alheias, usando de severidade apenas no julgamento das nossas próprias. Lembremos que ninguém pode dar o que não tem. Assim, se desejamos corrigir determinado defeito de alguém, é preciso que sejamos perfeitos, pelo menos nesse ponto, já que os conselhos e advertências que possamos oferecer, embora eventualmente adequados e oportunos, não surtirão nenhum efeito, não exercerão nenhuma influência edificante se não tiverem a valorizá-los a nossa própria força moral do exemplo. Pensemos nisso. Nossa leitura de hoje foi baseada no capítulo de nome Você é Juiz, do livro Sem Medo de Ser Feliz, de José Carlos de Luca, seguido de comentários. Tenhamos todos uma segunda-feira maravilhosa e uma semana abençoada na companhia do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus.